Olá pessoal, antes de assistir o vídeo, eu quero te pedir para que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Isso é a vontade de Deus, espalhar a palavra dele ao máximo. Curtam, compartilhem nosso programa e se inscrevam aqui também. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Acorda pra Vida e hoje a gente vai continuar a nossa série dos 10 mandamentos e a gente está no 9º mandamento. Não dê falso testemunho contra ninguém. Bom, não fofocar, né? Praticamente. Isso eu acho que quando a gente pensa, né? É lógico que é uma coisa super errada você dar um falso testemunho, né? E se você já chegou nesse nível, é porque você precisa rever muita coisa na tua vida, né? Você precisa mudar demais se você já está dando falso testemunho e tudo. Mas existem maneiras mais sutis de dar falsos testemunhos, né? E é sempre sobre essas coisas que eu quero falar, porque né, aquele pecado que está muito exposto, todo mundo sabe, todo mundo deveria saber que não deveria estar cometendo. Mas eu acho legal a gente falar sobre as coisas que são minúcias, né? Que são maneiras mais sublimes de você estar cometendo aquele pecado, né? E nem estar percebendo, né? Bom, a fofoca é um deles, sem dúvida. Quando você começa, né? Você tá lá naquele papo com um amigo, com uma amiga e fala. Muitas vezes você pode estar passando para frente coisas que você só ouviu falar, que na verdade você não sabe se é verdade ou se não é. Que você pode eventualmente estar falando grandes bobagens e você não se deu ao trabalho de conferir e que você mesmo estando conferindo, né, ou tendo conferido, você não deveria estar falando isso, não devia estar passando isso para frente, que isso também não é uma coisa legal de se fazer, né? E eu acho que é importante que a gente tenha esse cuidado, né? Tem até aquela frase, né, do Goebbels, né, o marqueteiro do Hitler, que é uma mentira contada 100 vezes ou 1000 vezes, mil vezes se torna uma verdade. Na verdade, ela nunca vai se tornar verdade porque é uma mentira, mas é isso que é uma analogia para o que acontece na vida pessoal da pessoa socialmente, quando você começa a repercutir e fazer falso testemunho, né, do que uma pessoa fez. E você pode acabar com a reputação de uma pessoa e isso não ser legítimo, né? Isso não ser nem verdade, mas você está repercutindo aquilo por algum motivo e contribuindo para deteriorar a vida daquela pessoa. Sim, e é por isso que tem que haver esse cuidado, mas mesmo assim, de qualquer maneira, o ideal é que a gente procure não fofocar, não falar dos outros, né? Porque isso não é uma coisa saudável, né? Não é uma coisa de Deus, a não ser que você realmente precise falar aquilo, que você esteja numa situação que você precisa contar, olha, aconteceu isso e tudo. Não, procure não falar dos outros, né? Primeiro porque você vai estar pecando contra Deus, você vai estar, inclusive, acabando com a tua reputação, porque isso não é uma coisa legal, né? Ninguém vê com bons olhos uma pessoa que fala mal, apesar disso ser uma coisa extremamente comum, né? E um pouco mais comum aqui no Brasil também, né? A fofoca é uma cultura muito brasileira, assim, é muito mais do que em qualquer outro lugar do mundo. Assim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que nos países do Oriente Médio tem lugares também que dizem que a fofoca é muito difundida também, mas em países europeus, no próprio Estados Unidos também. Uma outra maneira que também eu acho que vale muito a pena a gente falar, e é dessa maneira que eu vejo assim que acabam acontecendo os maiores falsos testemunhos, que é o seguinte: muitas vezes você está contando algo que realmente aconteceu, só que você aumenta 100 vezes aquele acontecimento. Isso também é um falso testemunho, isso também está errado, isso também é uma mentira. Então tome muito cuidado com isso, porque essa é a maneira mais sutil, certamente a mais sutil, de você contar uma mentira sem que você perceba. Quando você for falar, não aumente. Se você realmente precisa contar aquilo, se você precisa, porque geralmente, se for uma fofoca, você nem precisa fazer. Mas se você precisa contar uma determinada coisa, não exagere, não aumente, conte exatamente como ela foi. Essa é a maneira cristã de se fazer as coisas. Sim, você pode até fazer isso de uma forma subversiva, né? Assim, você
pega uma pessoa, por exemplo, que realmente tem um problema de depressão, que toma remédio para depressão, e para denegrir ela, fala, nossa, esse aí é um louco, vive à base de remédio, toma remédio para dormir, para acordar. Entendeu? São duas formas muito diferentes de falar, mas você está realmente transformando o cara numa pessoa louca, que toma remédio de forma deliberada, né? E ao contrário do que é a realidade, que pode ser uma pessoa que tem realmente um problema psiquiátrico e que se trata. Então, a forma também como você fala pode ser um falso testemunho. É isso, exatamente isso que você tá contando já me aconteceu. Quer dizer, uma pessoa veio me falar de uma outra pessoa que era uma amiga minha. E eu tomei um grande susto com isso, porque eu pensei, eu não conheço esse lado dela, e eu achei que ela estivesse então passando por coisas muito mais terríveis do que eu poderia imaginar. E depois eu conversando com ela, e eu perguntei, eu falei, olha, me foi dito isso, isso e isso, e eu estou preocupada com você, isso é verdade? E ela me contou que não era nada daquilo, e no fim acabou que quem acabou realmente se queimando comigo foi a pessoa que me contou, né? E é assim que as coisas acabam acontecendo, né? A pessoa claramente, ninguém tem uma imagem boa de uma pessoa que sai por aí aumentando e inventando nada de ninguém, né? Você perde a confiança, né, naquela pessoa, e é bom a gente saber disso, né? Que a gente perde a confiança mesmo, né? E sobre o falso testemunho, a gente está quase que numa cultura... principalmente no jornalismo, né? Acho que no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo todo, uma cultura de jornalistas e colunistas, de mídia de todas as formas, onde as pessoas dão falso testemunho sobre pessoas públicas, né? Sobre figuras políticas, figuras em ascensão, sobre a classe artística. Então elas dão aquelas manchetes super sensacionalistas e depois você vai ler a matéria e vê que não é exatamente isso, né? Quando você vai pesquisar a história a fundo, mas a manchete está ali dando um grande falso testemunho, né? Esse é um outro nome que a gente pode dar para as notícias sensacionalistas que a gente vê e mentirosas muitas vezes nas mídias hoje. Sem dúvida. Isso é indiscutivelmente errado, né? É óbvio que justamente essa é uma maneira de cometer esse pecado. E são coisas que repercutem demais, né? Dependendo do nível da maldade da notícia e que acabam com reputações de pessoas que depois não tem como voltar à vida profissional, né? Muitas vezes. De pessoas honestas. Isso. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. A gente quer saber a opinião de vocês, a gente quer que vocês se sintam aqui conosco. Então, curtam, compartilhem e até a próxima.